quero te contar uma coisa. Atitude. Cara, se nós realmente pudermos entender o poder da atitude, se, sabe, há muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas a sua atitude só pertence a você. Agora, sabe, algumas pessoas têm um dia ruim, que vira uma semana ruim, que vira um mês ruim e depois vira um ano ruim. E há milhões de pessoas no final do ano, perto do primeiro dia de dezembro, que dizem: ficarei tão feliz quando este ano acabar. E sabe de uma coisa? Que trágico desperdício de vida. Quero dizer realmente, que trágico desperdício de vida. Vamos tomar uma decisão nesta conferência aqui de parar de deixar que tudo ao nosso redor nos controle. Vamos lá. Agora, essa é uma grande decisão neste fim de semana. Para aqueles que estão assistindo pela TV, eu quero que você tome esta decisão conosco hoje. É tempo de eu parar de deixar todas as coisas ao meu redor controlar-me, porque como um cristão, eu tenho Cristo em mim. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas, não quando terminarem, mas bem no meio delas, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo que nos ama. Agora, isso não significa que você vai gostar dos problemas, não significa que você não vai se magoar ou passar por algumas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: atitude. Cara, se nós pudermos realmente entender o poder da atitude, se, sabe, tem muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas sua atitude pertence só a você. E se você não quiser ter uma atitude ruim, ninguém pode fazer com que você tenha uma atitude ruim. Quero dizer que quando nós lemos sobre a vida de José, parece, e a Bíblia não deixou nada de fora, que ele teve uma ótima atitude enquanto esteve na prisão por 13 anos por algo que ele não tinha feito. Sim, é incrível. Cara, passei a maior parte da minha vida com uma má atitude. Se eu tivesse um pequeno problema, eu transformava em um grande problema à noite. Amém? E são apenas atitudes ruins, sentir pena de nós mesmos, ficar ressentido com as pessoas. E sabe, pobre de mim, ninguém está tão mal quanto eu estou. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Soa bem? Porque veja, eu acredito de todo o meu coração que Deus quer que sejamos felizes. Eu senti como se o Senhor tivesse falado ao meu coração na semana passada, um simples: seja feliz hoje. Sabe, Deus se alegra quando estamos felizes, sabe? Se você tem filhos, você sabe que gosta de vê-los felizes. Ninguém quer ver os seus filhos infelizes. E Deus não quer nos ver infelizes. Eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer por Ele é servi-lo com alegria. E é o que o Salmo 100 está dizendo: sirva ao Senhor com alegria. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, basta começar com: bem, eu vou servir ao Senhor com alegria. E Ele levará outras coisas boas. Sabe, realmente, nós acabamos tendo essa atitude: bem, é tão difícil. É tão difícil, Deus, é tão difícil, a vida é tão difícil. Isso é tão difícil. Mas você quer saber, realmente Deus nos dá respostas super simples, que produzem surpreendentes resultados em nossas vidas. Não vou aprofundar muito nesse assunto aqui, vou falar sobre ele só por um minuto, de como realmente nós pensamos que perdoar as pessoas que nos feriram é tão difícil.
Mas sabe o que é difícil? Ser amargo por toda a sua vida. Agora, isso é difícil. E nem mesmo é muito esperto quando alguém magoa-nos. E nós ainda estamos bravos e magoados um mês depois e eles provavelmente nem sabem disso, e se sabem não se importam, e eles estão lá fora se divertindo, e nós estamos aqui sendo infelizes. E Deus nos dá uma resposta tão simples, uma resposta simples. Deixa pra lá. Deixa de lado. Deixa pra lá. Livre-se disso. Amém? Sabe, há momentos em que eu tenho que me dizer, sabe, Joyce, provavelmente você magoou as pessoas muitas vezes e nem percebeu que fez isso. Acreditar no melhor das pessoas quando elas magoam você é tão poderoso, porque imediatamente isso ajuda você. E aqui está o ponto principal. Se um dia eles maltrataram você de propósito, e Deus ainda não pôde trazê-los para um lugar de arrependimento, e você faz o que deveria fazer diante de Deus, Deus vai lidar com eles e ainda irá recompensar você. Então, é simples. Apenas deixe ir. Alguns de vocês estão arrastando coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Quero dizer, sério. Eu sei disso porque eu fiz isso durante anos e anos e anos. E eu estava zangada com minha mãe e com meu pai. Eu odiava minha mãe e o meu pai. E eu odiava as pessoas que não me ajudaram. Eu estava zangado com eles. Eu estava zangado com todo mundo. E eu fico tão feliz por ter me casado com um homem que tinha uma boa atitude. Sabe por quê? Eu nunca tinha convivido com alguém com uma boa atitude. Eu achava que ter uma atitude ruim era um modo de vida. Talvez você tenha crescido em um ambiente negativo e você ainda não ouviu uma boa notícia que você pode controlar a sua atitude. E ela não precisa ser ruim. Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga, você não precisa ter uma atitude ruim. Se você está tendo um dia ruim, a primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer, está pronto para isso? A primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer é ter uma boa conversa com Deus. Agora, eu propositadamente não disse ore, embora orar seja uma conversa com Deus, mas eu não vou usar essa palavra agora porque eu penso que algumas vezes nós temos a mania de espiritualizarmos tanto a ideia de oração que, às vezes, quando você ouve muitas coisas, então isso pode apenas chegar ao ponto em que nada tem muito significado para você. Oh, eu sei, você tem um problema, ore então a respeito. Bem, eu estou dizendo, vamos dizer que alguém feriu você, seus sentimentos. Bem, reserve um momento e tenha uma conversa com Deus. Você pode apenas dizer, Senhor, o Senhor sabe que isso me feriu. Então eu peço que o Senhor me conforte. Ajude-me, Senhor, a não apenas ter um dia ruim por causa de uma coisa que aconteceu. Eu amo você, Senhor, eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Eu sei que você não quer que eu fique chateado. E siga com a sua vida. Agora você passou tudo para uma única pessoa que realmente pode ajudá-lo. Agora eu disse, tenha uma conversa com Deus, mas veja, conversar significa falar e ouvir. E sabe, infelizmente, cara, eu frequentei a igreja por anos e anos e anos antes de eu saber que eu podia ouvir de Deus. E existem grandes grupos de cristãos que só de você falar a respeito de ouvir de Deus, eles estão prontos para simplesmente achar isso tudo uma loucura, sabe? Você conta a alguém, eu ouvi de Deus, e imediatamente eles querem te dar um remédio, eles acham que você é doido ou algo desse tipo, sabe? Eu não sei como uma pessoa pode ler a Bíblia e pensar que Deus não fala com o povo dele.
Sabe, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com José, quero dizer, ele falou com Isaac, quero dizer, com tantos homens ao longo da história. E todos esses exemplos eu os tirei da antiga aliança. Quando nós chegamos à nova e nascemos de novo, ele está morando dentro de nós. Ele disse, eu não vou apenas estar com você, mas eu vou estar em você. E assim, uau! Agora, quando eu digo tenha uma conversa com Deus, eu não vou dizer que você vai andar por aí ouvindo vozes o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre uma variedade de maneiras que nós ouvimos de Deus. Então, por que muitas pessoas pensam que não ouvem de Deus quando ouvem? Porque elas estão procurando por algo que realmente não existe. Mas antes de tudo, apenas algumas escrituras para que você saiba que Deus quer que conversemos com Ele e Ele fala conosco. Salmo 5:3. De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã eu preparo uma oração, um sacrifício. Então as nossas orações são como sacrifícios subindo até Deus. Por ti eu espero e observo para que você possa falar ao meu coração. Agora, tem coisa mais simples? Mas quer saber? Eu sublinhei a palavra preparo de laranja porque eu queria destacá-la. Eu preparo uma oração. Eu acho que às vezes nós precisamos de pensar sobre o que nós queremos pedir a Deus. E parar de jogar um monte de palavras para que possamos cumprir o tempo de oração e nos sentir bem com relação a nós espiritualmente. E para ser honesta, quase sempre, até que nós aprendamos melhor, nós passamos tanto tempo tentando impressionar Deus com a nossa eloquência. Sabe, Deus tentou ensinar-me a vida inteira e Ele tem me lembrado de vez em quando. Joyce, quando você orar, peça-me o que você deseja e precisa com o mínimo de palavras possíveis. E é difícil, porque nós achamos que nós temos que ir mais e mais e dizer a mesma coisa 4 vezes de novo e de novo e de novo. Mudar o tom, impostar a nossa voz. Então apenas tente dizer: Senhor, eu pequei, perdoe meus pecados, obrigada. Vamos lá. Eu estou propondo esse desafio. Ou não seria assim: ó Deus, perdoe-me, Deus me perdoe, pelo amor de Deus me perdoe, ó Deus, por favor, perdoe-me, eu não vou fazer isso nunca mais, perdoe-me. Certo? Ouça. Alguém já veio até você, porque isso aconteceu comigo, sabe? Vieram e me disseram: posso fazer uma pergunta? Claro. Depois de terem falado 7 minutos, finalmente eu perguntei: ei, você tem uma pergunta? Eu acho que às vezes Deus fica com a gente assim também. Ei, você realmente queria pedir alguma coisa? Então, eu preparo uma oração. Isso não significa que você tenha que se sentar e fazer um esboço antes de orar, mas eu acho que a oração é assim tão poderosa que nós precisamos começar a tratá-la tal como ela é e perceber que nós estamos falando com o ser mais poderoso desse universo, para quem nada é impossível. E sabe, em Filipenses 4:6, e provavelmente vou voltar a isso, mais tarde na Bíblia Amplificada diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, pela oração e súplicas, e a Bíblia Amplificada amplia isto e ela diz: pedidos definitivos. Veja, eu gosto disso. Ele está dizendo: tenha certeza do que quer e deixe isso claro. Vamos, isso ajuda alguém?
Não deixe de saber o que você quer. Mas veja, nós pensamos que somos mais espirituais se nós dissermos uma multidão de palavras. Eu não quero me meter em problemas aqui com algumas pessoas quando eu digo isso, mas eu nem penso necessariamente que a oração tenha que durar muito tempo. Eu prefiro orar mais vezes ao longo do dia. Então, ser significativo em cada coisa que eu orar, apenas fazer o que eu fiz durante anos e anos, me fechar em uma sala em algum lugar e gritar com o diabo e tentar falar com Deus por 1 hora para cumprir o meu tempo. Para poder dizer a todos do grupo, eu orei por 1 hora hoje. Se você me perguntar por quanto tempo eu oro, não tem como eu te dizer isso, sabe? Eu não tenho ideia. Eu não sei se você deveria ter também. Eu não quero me levantar de manhã e orar e depois fazer uma pequena oração antes de deitar à noite e tentar lidar com o resto do dia sozinha. Toda vez que tem alguma coisa ferindo-me, ou incomodando-me, ou pressionando a mim, ou há um peso em meu coração, ou há um desafio, imediatamente eu quero conversar com Deus. Eu não quero esperar a hora da oração para ter ajuda. Eu quero falar com Deus sobre tudo. E observar e esperar que Ele responda-me na minha vida. Agora, tenho dito isso, não há nada de errado com a disciplina. Eu acho uma coisa linda a disciplina. Eu sou muito disciplinada quando me levanto pela manhã. Eu passo minhas primeiras horas do dia com Deus. Porque você realmente não queira me conhecer até eu ter passado algum tempo com Ele. Confie em mim. É melhor Deus me receber antes de você. Amém? E muitos de vocês são assim também, só não descobriram ainda. Amém? E então, eu sou muito disciplinada com esse tempo com Deus, mas eu faço muitas coisas nesse tempo. Eu escrevo no meu diário, eu falo com Deus, eu leio, eu escrevo mais no meu diário, sinto-me calmamente um pouquinho. E a próxima coisa que eu faço é caminhar todas as manhãs ao ar livre, se o tempo estiver bom, se não numa esteira. E eu oro, falo bastante com Deus durante esse tempo, medito nas Escrituras, confesso as Escrituras em voz alta. Eu tenho disciplina na minha vida, mas eu não tenho como essa quantidade de tempo fixo para cada coisa, sabe? Pensando que eu estou preenchendo algum tipo de cota com Deus. Para mim, eu quero compartilhar com as pessoas que Deus me dá o privilégio de ensinar. Eu quero ensinar a vocês como construir a vida com Deus. Amém? Simplesmente construir a vida com Deus. Eu acho que é tão trágico quando passamos 45 minutos, 1 hora e meia, quanto tempo dure o culto na sua igreja no domingo, e o resto da semana apenas não prestamos atenção em Deus. Quero dizer, quantos de nós fizemos isso por anos e anos e anos? Não foi para isso que Jesus morreu por nós? Martim Lutero disse: ser um cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar. Agora, se você pretendesse construir uma casa maior, então teria que ter um alicerce firme e sólido. Se você sabe algo sobre construção, sabe que se você colocar um grande edifício em um alicerce pequeno ou rachado, ele não vai durar. E então, se você pretende construir uma vida grande e incrível, você vai precisar de uma base sólida. E ela terá que ser construída e mantida por seu relacionamento com Deus. E é impossível você manter um bom relacionamento sem conversa. Eu não teria nenhum tipo de relacionamento com David se nunca conversássemos ou se somente eu falasse com ele. Às vezes eu me pergunto se nós estamos falando com Deus ou para Deus. Nós percebemos isso se você conversar, eu vou te dizer, com um amigo, um cônjuge ou quem for, quanto mais significativa for a conversa que você tem com alguém, mais profundo o relacionamento se torna.
Eu falo sobre uma significativa conversa, onde você realmente compartilha partes de você com essa outra pessoa e você confia nela e você a deixa entrar em sua vida. Marcos 1,35. De madrugada, quando o dia ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu para um lugar deserto, onde ficou orando. Então há evidências em toda a Bíblia de que Jesus, antes de tudo, passava tempo com Deus. Agora, espere antes de me dizer, bem, eu não funciono muito bem de manhã. Qualquer pessoa pode pelo menos dizer, bom dia, Jesus, eu amo você. Quer dizer, se você está com tanto sono e mau humor quando se levanta pela manhã, que você acha que não poderia sinceramente conversar com alguém, nem mesmo conversar com Deus? Pelo menos você pode começar apenas dizendo, bom dia, Senhor, eu te amo, eu preciso de você. Nós falaremos mais quando eu acordar. A única coisa que nós temos que parar de fazer com Deus é fingir e só se aproximar dele com religiosidade. Seja verdadeiro com Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim, eu responderei a você. Soa como uma via de mão dupla para mim. Clame a mim e eu responderei. Eu vou lhe mostrar coisas grandes e poderosas, cercadas e escondidas, as quais você não conhece, não distingue, nem reconhece, nem tem conhecimento e não compreende. Salmos 85:8. E se todos os outros não convenceram, este aqui irá fazê-lo. Eu ouvirei com grande expectativa e o que o Senhor meu Deus dirá, porque eu sei que Ele falará com o seu povo. Uau! Aos seus fiéis, aqueles que estão em retidão com Ele. Temos que ler novamente. Salmos 85:8. Eu ouvirei com grande expectativa. Agora, nunca mais diga em sua vida, eu não ouço de Deus. Não diga isso, não consigo ouvir de Deus, eu não ouço de Deus. Pelo menos, tome uma decisão hoje de mudar a sua confissão e comece a alinhá-la com a palavra de Deus que diz, eu falo com Deus e Ele fala comigo. Eu ouço de Deus. Eu ouvirei com grande expectativa o que o Senhor dirá, porque Ele promete paz ao seu povo. Bem, como ouvimos a voz de Deus? Isto vai ser rápido, então pegue aí. Em primeiro lugar, através da sua palavra, essa é provavelmente a maneira mais importante pela qual nós ouvimos de Deus, e não é apenas através da leitura da Bíblia, mas estudando a Bíblia, e então também, quanto mais você sabe a palavra, uma das coisas que o Espírito Santo faz, de acordo com João, é trazer as coisas à nossa lembrança. E então, muitas vezes eu posso estar falando com Deus sobre algo e talvez, enquanto conversamos e eu estou ouvindo então uma escritura que vem a mim, que eu conheço, e sabe, nós temos que ter cuidado para não banalizar coisas incríveis e torná-las comuns. Lembro-me de uma vez dizer ao Senhor, sabe Deus, eu não sei por que você não faz as coisas que costumava fazer quando eu comecei a andar com você. E sabe o que Ele respondeu ao meu coração? Eu faço as mesmas coisas, você que se acostumou com elas. Vamos lá, eu me pergunto, quantos de vocês estão tendo coisas incríveis acontecendo em sua vida? Deus está fazendo coisas ao seu redor o tempo todo e você se acostumou com elas? A familiaridade é uma coisa ruim. Nós queremos sempre nos surpreender. Ouvimos a voz de Deus através da sua palavra.
Através da paz interior, Deus diz: falarei de paz ao meu povo. Através da sabedoria e do bom senso. Eu acho que essa é uma das principais maneiras pelas quais ouvimos de Deus. E sabe, você pode não ser a ferramenta mais afiada da caixa, mas deixa eu te dizer, se você tiver bom senso. Porque veja, muitas pessoas que têm uma fileira de diplomas de 1 quilômetro e não possuem uma grama de bom senso. Parece que às vezes, quanto mais educação as pessoas têm, mais idiotas elas ficam. Então Deus fala com a gente através de uma voz interna baixinha e tranquila, que muitas vezes soa como a sua própria voz. Mas ainda assim você sabe que é Deus. Eu estava orando outro dia e eu tive meu tempo com Deus, isso foi algumas horas depois, eu estava caminhando e então, simplesmente eu ouvi claramente o Senhor dizendo: eu amo você. Você diz: bem, como você sabe que era Deus? Bem, porque por um lado veio daqui, ó, e não veio daqui. Se eu estivesse apenas querendo inventar essas coisas, quero dizer, eu poderia ter inventado uma hora antes. Eu não estava procurando nada, eu não estava esperando alguma coisa. E deixa eu te dizer, quando Deus fala coisas assim para você, você não pode ter tanta pressa a ponto de não tirar um momento para apreciar isso. E eu simplesmente parei e pensei: oh! E depois, um pouco mais tarde, nem 5 minutos se passaram, e eu ouvi dizer uma segunda coisa: confia em mim. Deixa eu te dizer, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. E você está pensando: eu queria ouvir de Deus desse jeito, sabe? Não é por isso que estamos aqui para que você entenda que você pode ter um relacionamento conversacional com Deus. Agora eu não estou encorajando você a ouvir vozes. Alguns de vocês já fizeram isso na vida e tiveram muitos problemas, sabe? Sabe, você pode estar sendo aconselhado a ouvir vozes, eu não sei, sabe? Tudo aquilo que nós ouvimos deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Tudo deve se alinhar com a palavra escrita de Deus. Uma mulher levantou-se numa das minhas conferências, ela estava naquela parte do prédio bem ali, ó. Mas eu sei que nenhum de vocês são assim. E enquanto eu estava falando, ela se levantou e decidiu começar a falar. Então ela estava gritando. Primeiramente ela dizia coisas que nem sequer eram verdadeiras. Jesus não é a palavra de Deus. Eu estava... Você não tem ideia de como é terrível tentar liderar algo assim, alguém falando desse jeito, sabe? Em primeiro lugar, eu sou como todo mundo é, sabe? E claro, ela não parava. Eu disse: bem, primeiramente você não está ouvindo de Deus, você está fora de serviço. Porque Deus não vai falar através de mim e de você ao mesmo tempo. E ela continuou fazendo aquilo, até que então finalmente nós tivemos que removê-la da reunião. E o que é mais triste de tudo, essa mulher pensou que estava ouvindo de Deus. Mas veja, você não pode pensar assim se você conhece a palavra. Ninguém que já leu a palavra de Deus vai se levantar e começar a tentar dizer algo que pensa que é de Deus, bem no meio quando a pessoa encarregada da reunião está ensinando. Realmente isso não acontece. Bem, eu simplesmente não pude evitar, Deus veio a mim, eu não pude evitar. Bem, isso também não é bíblico. Porque a Bíblia diz que nós estamos no controle do que nós fazemos. De qualquer maneira, vamos continuar. Deus fala através das pessoas. Ele preferia falar direto com você, mas se você não ouve... Ele fala através da natureza, através da convicção do Espírito Santo, através da confirmação em seu espírito. Você apenas é como, sim, está certo, isso mesmo. Através das circunstâncias
E Deus nos fala simplesmente guiando a nós. Ele guia-nos, sabe? Quando você espera que Deus fale com você, Ele nem sempre diz alguma coisa. É por isso que muitas pessoas pensam que não estão ouvindo de Deus. Eu penso que se você viver com o ouvido atento à palavra de Deus, sempre querendo ouvir o que Ele tem a dizer e reconhecendo logo no começo do dia, então, como Provérbios 3 diz, reconhece em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, o que isso significa é que você pode fazer algo durante o dia, você pode ter orado para Deus te falar algo e você, sabe, às vezes oramos por coisas e até esquecemos que oramos, não é? Então, talvez 1 ou 2 ou 3 dias depois, você pensa, eu sei. E você acha que teve uma boa ideia? Deixa eu lhe perguntar, se você teve uma boa ideia que agora resolveu o seu problema, por que você não a teve 4 dias antes de Deus ter se envolvido? Eu só acho que nossa vida seria muito mais empolgante se realmente percebêssemos o quanto Deus está envolvido nela. Amém? Tudo bem, número 2, a gente já está bastante atrasado, então vamos lá. O que é bastante normal para mim. Se você quiser realmente melhorar um dia ruim, tenha um grande sonho. Eu não quero dizer ir dormir, tirar uma soneca e então sonhar, sabe? Quero dizer, ver algo além de onde você está neste momento agora. Veja algo além de onde você está no momento. Tenha esperança, tenha uma expectativa. Acredite que as coisas vão mudar. Acredite que elas vão melhorar. Quando éramos jovens e não tínhamos praticamente nenhum dinheiro, que, por sinal, deixa eu te dizer, quando você é jovem é bom passar por essas coisas. Talvez você não goste que eu diga isso, mas é a verdade, porque você aprecia o que você tem realmente muito mais se tiver que passar parte da sua vida não tendo isso. Nós tornamos tudo muito fácil para as pessoas hoje, elas não precisam querer nada por muito tempo. Então, infelizmente elas acabam tendo uma atitude de direito, pensando que tudo lhes é devido, em vez de sentir que devem trabalhar pelas coisas por algum tempo, o que é um princípio bíblico. Então não fique irritado com Deus se Ele fizer você esperar um pouco mais do que você gostaria de esperar. Pode acabar sendo muito bom para você, mas nós não tínhamos muito dinheiro, então quando eu ia ao supermercado, quero dizer, eu tinha que ser super cuidadosa. Cupons, calculadoras, para que eu pudesse realmente ter a certeza de não estar extrapolando o meu. Então nós tínhamos $70 a cada 2 semanas para mantimentos. Isso não vale muito hoje em dia, mas naquele tempo, quando eu e Dave nos casamos, isso era... Se você comprasse com cuidado, mas deixa eu te dizer, dava para comprar muito frango e muito hambúrguer. Nada de comprar contra filé. Nada de poder comprar a melhor marca, porque se fosse 10 ou 20 centavos mais caro, você tinha que economizar esses 10 ou 20 centavos. Eu me lembro quando comecei a aprender a confiar em Deus, a crer por coisas e o quanto eram poderosas as minhas palavras. Então eu me lembro de ir ao supermercado e pensava e dizia em voz alta, algum dia eu poderei andar nesta loja e eu vou comprar tudo o que eu quiser e eu não vou olhar os preços de nada. Amém? Então, ajuda muito se você não estiver num ótimo lugar. Se você simplesmente pensar no dia quando todas as coisas vão melhorar, porque quer saber, se você permanecer com Deus, não há como as coisas não melhorarem na sua vida. É simplesmente impossível. O caminho dos justos, ele brilha mais e mais a cada dia. E Deus nos liberta de nossos inimigos de pouco a pouco. Então, não jogue a toalha ainda.
Um homem ouviu várias crianças que estavam brincando juntas, perguntando a cada uma: o que você quer ser quando crescer? E todas deram uma resposta. Uma disse: eu quero ser veterinário. Outra queria ser programador de vídeo. Outra enfermeira. Outro jogador de tênis. E uma até mesmo queria ser líder de louvor. Agora, nós sabemos que crianças, o que elas querem mudam dia após dia. Mas eu tenho 11 netos e... Sabe, você pergunta a todos quando são pequenos. Nós temos um de 2 anos e, sabe, um garoto de 7, um que tem 9 anos. E eu pergunto: o que você quer ser quando crescer? E cada vez é uma resposta diferente, mas eles sempre têm algo que eles querem ser. Muito poucas crianças dirão: provavelmente nada. Provavelmente nada de nada nem. E sabe, não deixe que a vida torne você amargo. Nunca jamais se permita perder a sua capacidade de sonhar grande. Ainda me lembro de quando meu pai abusava sexualmente de mim e eu deitava na minha cama quando eu era adolescente, sem saber quando ele entraria novamente pelo meu quarto. Lembro-me de ficar deitada na minha cama pensando: um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Um dia eu vou fazer alguma coisa grande. Assim vocês vão me fazer chorar. Mas veja, eu estou lhe dizendo isso porque eu quero que vocês também tenham grandes sonhos. Deus não tem os seus favoritos. As promessas dele são para todos aqueles que quiserem acreditar nelas e seguir em frente com ele em suas vidas. Por favor, não justifique a si mesmo e pense que só porque algo de ruim aconteceu com você, então agora você tem que sempre ter uma vida de segunda classe. Mas será assim se você não tiver um sonho? E veja, muitos adultos ainda não sabem o que eles querem. Uma criança de 3 anos pensa que sabe o que quer. Pode mudar de um dia para o outro, mas ela sempre sabe. Muitos adultos você pode dizer: bem, o que você quer fazer da sua vida? Não sei. Eu não sei, eu queria poder ouvir de Deus. Ou eles sabem o que é pior ainda, e assim que fica um pouco mais difícil, eles desistem de tudo. A Bíblia nos diz em Mateus 18 para sermos como crianças pequenas. Eu não acho que prejudicaria nenhum de nós. Só ser um pouquinho mais como uma criancinha. Acho que precisamos brincar um pouco mais. Eu não sei o que aconteceu com o recreio. Eu não entendo. Na escola primária nós tínhamos recreio. Logo que você chega ao ensino médio, o recreio acaba. Parece-me que quanto mais velho você fica, mais você precisa de recreio. Para vermos nossos sonhos se tornarem realidade, temos que ser objetivos. Na verdade, eu vou te contar sobre a minha amiga Penny. Ela perdeu muito peso e Dave perguntou para ela aqui ontem assim: qual o seu objetivo? E ela disse: eu acho que eu não tenho um. Eu disse: você vai ter depois que ouvir-me hoje. É o seguinte, imagine que você seja um arqueiro olímpico a nível mundial. E você pratica há anos aperfeiçoando o seu ofício. Quando você tem um alvo à sua frente e um arco em sua mão, não há ninguém melhor do que você. Finalmente você chegou às Olimpíadas. A medalha de ouro está ao seu alcance. Você intensifica o treino, as câmeras estão sobre você. Você tem seu arco em uma mão, uma flecha na outra e não há alvo para se atirar. O juiz diz: oh, não precisa de alvo, apenas atira onde você quiser. É assim que muitas pessoas vivem a sua vida. Você se levanta todos os dias atirando em qualquer coisa. Não, eu sei que aqui não tem ninguém assim.
Apenas estamos falando em termos gerais. Talvez alguém assistindo pela TV precise disso, sei lá. Você vai acabar com uma vida desperdiçada, infrutífera e infeliz? Todos os dias você tem que atirar em algo. Sabe, o seu objetivo pode mudar à medida que o tempo passa. Mas ainda assim você precisa ter algo. E então mirar nisso todos os dias. Se você nem sequer atingir a marca, não precisa desanimar. Mas eu tenho algum tipo de plano todos os dias. Eu deixo Deus mudar o meu plano, se Ele quiser mudá-lo. Eu não sou legalista e rígida com isso. Mas deixa eu lhe dizer, se eu descansar o dia todo é porque planejei descansar o dia todo. Eu não vou ser controlada pelo sofá, onde eu planejo limpar a casa, então eu deito no sofá e eu fico pensando, eu só gosto de ficar deitada. Eu deito aqui, depois eu nunca me levanto. Certo, vamos em frente. John Maxwell diz, um sonho sem uma atitude positiva apenas produz um sonhador. E uma atitude positiva sem um sonho produz uma pessoa agradável, mas que nunca faz algum tipo de progresso. Um sonho junto com uma atitude positiva, este produz uma pessoa com ilimitadas possibilidades e potencial. Sabe, a sua atitude determina o quão longe você pode ir na vida. Os sonhos realmente se tornam realidade quando nós avançamos com Deus. Número 3. Decida ajudar outras pessoas. Toda vez que você estiver tendo um dia ruim, verdadeiramente, se você estiver tendo um dia ruim, quanto mais você se sentar e pensar em si mesmo, em seu problema, pior será o seu dia, com certeza. Ore por alguém que você sabe que está sofrendo. Quando você estiver doente ou você tiver dor no corpo, ore por todos que você sabe que estão doentes ou têm algum tipo de dor no corpo. Amém? Agora, se você for ajudar alguém, quando estiver tendo um dia ruim, você terá que fazer isso propositadamente, não porque sente vontade. Você tem que entender o princípio espiritual por trás do que eu estou falando aqui. É mais abençoado você dar do que receber. É mais abençoado chegar e ajudar alguém do que nós conseguirmos o que nós queremos. Você está pensando bem como isso é possível? Eu não sei, mas funciona. E não só isso, eu gosto tanto, eu sou fã de 2 escrituras na Bíblia, sobre as quais eu adoro falar quando falo sobre esse assunto. E uma delas é o Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, e você será liberto. Não apenas confie em Deus, mas confie em Deus e faça o bem. E depois em Romanos 12, verso 21, nós vencemos o mal com o bem. Cuide sempre dos outros. É um interessante estudo bíblico procurar em uma concordância tudo aquilo o que o Novo Testamento, cada lugar em que ele usa a palavra outros. Ajude os outros, encoraje os outros, dê aos outros, sirva aos outros. A Bíblia quase não fala sobre o eu. Quantos de vocês acreditam que se você ajudar outras pessoas, Deus cuidará de você? Atos 20, verso 35. Paulo disse, em tudo que eu fiz, mostrei-lhes pelo exemplo, que trabalhando diligentemente desta maneira, nós devemos ajudar os fracos, sendo conscientes das palavras do Senhor Jesus, as quais ele mesmo disse. É mais abençoado e o faz mais feliz e mais invejado dar do que receber. Então, se eu estiver tendo um dia ruim, aqui está uma escritura que me diz que eu posso ser mais feliz se eu tirar a mim mesma da minha mente e pensar em outra pessoa. Talvez você possa pegar o seu telefone e ligar para alguém que você sabe que passou por um momento difícil, apenas dizer, quero que saiba que eu estou orando por você. Talvez você possa enviar uma mensagem de texto e dizer para alguém, eu estava pensando em você hoje, eu quero que saiba que você é valioso. É incrível como apenas algumas palavras
podem mudar o dia inteiro de alguém e, às vezes, suas vidas. Há tantas maneiras de transformar um dia ruim. Uma delas é ter uma conversa com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e seja guiado por ela. Aprenda a confiar em Deus e outra maneira é fazer algo por alguém. Nada transforma um dia ruim mais rápido do que fazer o bem para uma outra pessoa. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar